Você sabia que dá para tirar muita matemática do esporte mais popular do Brasil? É por isso que o Bigode e a professora Luciana vieram ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Eles querem descobrir aonde tem matemática no futebol. O futebol é uma das grandes paixões dos brasileiros. É apreciado e praticado por homens, mulheres, crianças, jovens e adultos. Serve para o lazer e também para o desenvolvimento físico e mental. E é o que nós vamos ver aqui nesse programa sobre matemática e esporte. Tudo bem, professora Luciana? Tudo bem, Bigode, tudo vamos jóia. ver, o esporte é um importante tema transversal, não é? Importantíssimo. Então, vamos tentar aproveitar algumas situações do contexto de esporte e ver um pouco da matemática que tem nessas situações. Só que eu não tenho a menor habilidade para o esporte, Bigode. Mas tem de matemática que eu sei, então vamos lá. Então vamos lá. O esporte motiva bastante os alunos, né? Época de Olimpíadas, final de campeonato, Copa do Mundo, né? Bastante. É importante a gente discutir aqui todas as possibilidades de explorar o lado matemático do esporte, né? A contagem dos pontos, usar a probabilidade para prever resultados, a equipe campeã. Os jornalistas utilizam não só na parte das contagens, das tabelas, dos gráficos da evolução, mas também nas medidas, né, dos atletas, das suas marcas, né? Onde se utilizam várias representações, números decimais e até aqui, ó, na proporção dos campos onde os esportes são jogados. Bigode, existem cálculos para a gente saber quantas pessoas cabem aqui no estádio. Lá na sala de aula a gente conversa com os alunos e fala para eles que para a gente descobrir a área de alguma figura, basta que eles multipliquem, façam uma multiplicação simples. Aqui a gente tem algumas figuras que não são uniformes. Como é que a gente faz para discutir esses cálculos lá na escola? Dá uma olhada nesse estádio aqui especialmente, porque ele tem setores com vários formatos, né? Por exemplo, aquela arquibancada lá no fundo, ela tem uma forma retangular perfeita, né? Então, a fórmula de área... Ali cabe a multiplicação. A fórmula de área de um retângulo resolve o problema. Basta saber quantas pessoas podem sentar na base, vamos dizer assim, na última fileira e quantas fileiras tem. Aí vai ser esse número, base vezes altura e pronto. E eu calculo aquela região. Nesses setores que estão aqui em curva, né? Aí o procedimento é diferente, porque veja bem, se eu achatar ele vai ficar com um formato semelhante ao de um trapézio, em que a parte de baixo seria a base menor do trapézio e a parte de cima a base maior. Esse setor da arquibancada aqui, ele está na parte em curva do estádio, certo? Então não é retangular que nem aqueles outros setores, tá? Então dá para perceber que na parte de cima da arquibancada cabe mais torcedores sentados do que na parte de baixo. Aqui, nessa parte superior, estão cabendo 79, 80 torcedores sentados. Na parte de baixo, conforme a gente viu, cabem 55. Considerando que tem 29 camadas, né? Vai de A até Z, até a B e a C. Então, de A até Z são 26 letras, A, B e a C são 29 níveis, tá certo? Então, eu posso considerar o cálculo de torcedores que ficam nesse setor como a área de um trapézio, em que a base menor mede 55, a base maior mede 80, tá? E a altura mede 29. Aí a gente faz um cálculo e pode estimar a quantidade de torcedores que ficam nesse setor curvo do estádio. Então aí a fórmula que o professor pode usar lá no sétimo, no oitavo ano, usar como aproximação a fórmula da área trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E você sabia que grande parte dos esportes usa o poliedro mais popular do mundo? Os poliedros são formas tridimensionais limitadas por faces poligonais e foram estudados desde a Grécia Antiga por volta do ano 600 a.C., por Pitágoras e seus discípulos. Quando as faces de um poliedro são polígonos regulares de um mesmo tipo, esses são chamados de poliedros de Platão, em homenagem ao grande filósofo grego. Existem apenas 5 poliedros de Platão. O mais famoso é o cubo, também conhecido como hexaedro. O hexaedro é um poliedro limitado por 6 faces quadradas e é a forma mais comum de dado usado em jogos e brincadeiras.
O poliedro de Platão mais simples é o tetraedro regular, formado por 4 faces triangulares. Cada face do tetraedro regular é um triângulo equilátero. Observe que o tetraedro regular é uma pirâmide de base triangular. O octaedro de Platão também é formado por faces triangulares e pode ser decomposto em 2 pirâmides de base quadrada. O dodecaedro é o poliedro de Platão cujas faces são pentágonos regulares. Por ter 12 faces, é utilizado na construção de calendários e outros objetos do cotidiano. Por fim, o quinto poliedro de Platão é o icosaedro, limitado por 20 triângulos equiláteros. Os poliedros de Platão foram apreciados e estudados por cientistas, como o astrônomo Johannes Kepler, que criou um modelo para explicar a ordem do universo. Artistas do porte de Leonardo da Vinci e do gravurista holandês Escher também se ocuparam dos poliedros de Platão. No ensino fundamental, os poliedros de Platão são estudados a partir de suas planificações. E aí, Iago? Fazendo sua embaixadinha aí, né? Tudo bom? Professora Luciana. Tudo jóia? Prazer. Para você fazer embaixadinha é fácil, né? Tranquilo. Mas será que é fácil para você me dizer qual é o nome geométrico dessa seu instrumento de trabalho? Esfera? Esfera. Mas você viu que é formado por hexágonos, por pentágonos, né? Sim. Mas eu vou te dizer qual é o nome oficial da nossa gorduchinha. Isso daqui, no mundo da geometria, é um tronco-icosaedro. Mas ele também tem um outro nome, icosa truncado. Quer saber por quê? Por quê? Ó, você conhece aqueles dados que se usa para um joguinho chamado RPG? Você lembra aquele que tinha 20 faces triangulares? Aquele se chama icosaedro, é um poliedro regular que tem 20 faces triangulares. Se você cortar por cada vértice, fizer um truncamento, tá? Você vai obter uma figura como essa aqui, que tem 32 faces. Pode não parecer, mas tem 32 faces. 20 são hexágonos regulares, 12 são pentágonos regulares. E depois dá até para a gente descobrir quantas são as costuras, né? Ou o equivalente ao número de arestas se ele fosse um poliedro, se fosse retinho. Não é retinho, tem essa aparência de esfera porque está cheio de ar, né? Tem uma elasticidade. Mas o que importa para a gente é mostrar que tem geometria até na sua arte aí. Iago, a bola é o brinquedo mais popular nas escolas. Mas, professor Bigode, as crianças precisam usar essa nomenclatura tão difícil? Claro que não. As crianças têm que chamar de bola, pelota, balão, dependendo do país, né? Eu estou chamando a atenção do nome geométrico para destacar o fato de que a bola de futebol, tal como ela existe, é industrializada, ela é um objeto geométrico, ela tem propriedades geométricas, então ela pode se tornar um bom motivo para você introduzir a geometria tridimensional, ou aprofundar e introduzir nomenclatura, mostrar relações. Por exemplo, qualquer poliedro, a gente pode falar dos seguintes elementos no poliedro: o número de faces, o número de arestas e o número de vértices, que não dá para perceber os vértices aqui, porque é uma bola de futebol, está cheia de ar, então não dá para perceber as pontas. Mas num dado, por exemplo, numa pirâmide, em outro tipo de figura tridimensional, é bem nítido o vértice, que é aquela pontinha, tá? Que pica o dedinho da gente, certo? Pois os matemáticos, há um grande matemático chamado Leonard Euler, tá? Que encontrou uma relação interessante que associa o número de faces, de vértices e de arestas. Há cerca de 300 anos, o matemático suíço Euler descobriu uma fórmula que relaciona o número de faces, vértices e arestas de um poliedro. E a fórmula até que é simples. O número de vértices mais o número de faces de um poliedro é igual ao número de arestas mais 2.
Então é uma formulinha que existe, uma fórmula muito simples, serve para resolver problemas complexos, mas serve também para os alunos falarem assim, puxa, é mesmo, funciona até na bola de futebol. No nosso tronco icosaedro, temos 32 faces, 60 vértices e 90 arestas. Cada lado da fórmula fica com o número 92, exatamente como Euler havia previsto. A relação de Euler, ela vale para quaisquer poliedros, dos mais simples, tipo um tetraedro regular, o cubo, que também é chamado de hexaedro, o dodecaedro, o icosaedro, o octaedro, e até esse daqui mais complexo, que é o nosso icosatruncado. Fala um pouquinho sobre o cubo, Bigode. O cubo, por acaso tem aqui um cubo na mão? É desse que você está falando? Isso. Olha, o cubo, vamos dizer que ele é o poliedro regular que mais cedo as crianças têm contato, porque o dado aparece em vários jogos, várias atividades, tá? No caso, o nosso famoso dado, que é o hexaedro, hexa por quê? São 6 faces, tá? E vale a lei de Euler também. O cubo é o nosso poliedro mais popular. Ele tem 6 lados, 8 cantos e 12 quinas. Falando tecnicamente, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Na fórmula, veja como fica o cálculo. 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. Dá 14 para os dois lados. Ó, Luciana, para o professor curioso, mesmo para o torcedor curioso, não vai faltar oportunidade de ter situações matemáticas interessantes. Ou para apreciar, tá? Ou para organizar uma boa aula. Né? Legal. Por exemplo, com relação à proporção do campo, a gente sabe que isso está determinado. Tem uma fórmula que determina as proporções do campo. As linhas laterais variam de 100 a 110 metros. E essas aqui, as linhas de meta, variam de 64 a 75 metros. Isso daí é importante. Por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética que o cara do escanteio chuta na direção do outro escanteio. Então, eu estou falando da diagonal do campo. Então, sabendo o tamanho das linhas, é possível eu calcular a diagonal do campo. E conhecendo o tamanho da linha de meta e da lateral, também é possível calcular a área do campo. E qual é a utilidade, Bigode, de saber que área tem esse campo, por exemplo? Bom, eu acho que para o jogador nenhuma, mas, por exemplo, para o administrador é importante ele saber, para ele determinar quanta grama ele precisa para forrar o campo, que nem você faz com carpete na sua casa. Um campo de futebol não é apenas o grande cenário para o esporte número 1 do Brasil. É também um rico contexto de referências geométricas e medidas. As dimensões de um campo seguem normas que lembram uma receita matemática. O campo do jogo é retangular. As duas linhas laterais devem ter entre 100 e 110 metros. As duas linhas de meta devem ter entre 64 e 75 metros. As linhas terão no máximo 12 centímetros de espessura. Uma linha vai dividir o campo em duas metades. O centro do campo será marcado com um ponto, ao redor do qual se traçará um círculo com um raio de 9 metros e 15 centímetros. A área de meta é definida por duas linhas paralelas à linha de meta, a uma distância de 5,5 metros do poste do gol. As linhas laterais também terão comprimento de 5,5 metros. A área de pênalti é definida por outras duas linhas paralelas à linha de meta, a 16,5 metros das traves. E as laterais terão também um comprimento de 16,5 metros. O ponto penal será marcado a 11 metros de distância do gol, equidistante aos dois postes. No exterior de cada área de pênalti se traçará um semicírculo com um raio de 9 metros e 15 centímetros desde o ponto penal. A distância entre as duas traves de um gol é de 7 metros e 32 centímetros. A distância da borda inferior do travessão ao solo é de 2 metros e 40 centímetros. Com tudo isso bem marcado no gramado, o jogo é disputado num campo com as medidas oficiais. Estão aí nessa quadra 2 times de futebol de escola que disputam uma final de campeonato organizado por eles mesmos.
E olha o Iago aí no time azul. Pois é, o Iago marcou 8 gols em 5 jogos. O Daniel, também do time azul, marcou 6 gols em 4 jogos. E o André, do time vermelho, marcou 9 gols em 6 jogos. Nós sabemos que o André é o artilheiro, porque mandou a gorduchinha mais vezes para o fundo da rede. Mas será que ele é o jogador mais eficiente? O problema aqui é que cada jogador jogou um número diferente de partidas. Para testar a eficiência, é preciso tirar a média de gols marcados por cada jogador. Assim, vemos que o Iago marcou 1,6 gol por jogo, mais do que os seus 2 adversários, que na média marcaram 1,5 gol por jogo. Portanto, o Iago é o jogador mais eficiente do campeonato da escola. E, sem falsa modéstia, o Daniel pode dizer para todo mundo que sua eficiência com 1,5 gol por partida se equivale à do André, que é o artilheiro do campeonato. A teoria das probabilidades, que tem tanta importância para as ciências nesse século XXI, surgiu há cerca de 450 anos. Tudo começou a partir da troca de correspondência entre o jurista Pierre de Fermat e o filósofo Blaise Pascal. Os 2 franceses, além de amigos, eram apaixonados pela matemática. Eles se envolveram na tentativa de resolver um problema de jogo de dados que lhes foi proposto por um membro da realeza aficionado por jogos, conhecido como Cavalheiro de Mer. De lá para cá, a teoria se desenvolveu e hoje é utilizada por companhias de seguros, na previsão do tempo, e por médicos na prevenção de epidemias e em muitos outros usos. Luciana, nos esportes em geral, é necessário tirar a sorte para ver quem é que começa o jogo. Em geral, se faz tirando para o ímpar ou no cara ou coroa. Vamos no para o ímpar. Vamos lá. O que você pede? Eu quero ímpar. Então vamos lá, eu peço par. Deu ímpar, você ganhou, mas sabe que eu sempre peço par? Por quê, Bigode? Tem uma vantagem matemática nisso? Olha, ou não? quase ninguém percebe, mas a probabilidade de dar par é levemente maior do que a probabilidade da ímpar. Sabe por quê? Olha, quando você coloca mãos, quantas possibilidades pode pôr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você tem 10 se você colocar alguma quantidade, mas também pode colocar lona, tá certo? 11 possibilidades. Então você tem 11 possibilidades, eu tenho 11 possibilidades, total de combinações, 11 vezes 11, 121. 121 não é um número par, metade de 121 vai dar 60,5, né? Na verdade, a possibilidade da ímpar tem 60 combinações que dá ímpar e há 61 combinações que dá par. Você esqueceu da lona, ó, É verdade. o 00. Então você está dizendo que no par ou ímpar há uma possibilidade maior de sair o par. Mas no cara ou coroa, não. No cara ou coroa, eu só tenho 50% de chance. De sair cara e 50% de sair coroa. Se a moeda é uma moeda honesta, a probabilidade é a mesma. A mesma probabilidade de nascer menino ou menina Numa gravidez. numa gravidez, ok? A ciência da probabilidade, ela é uma das mais importantes na matemática atual, no mundo, na vida contemporânea, nas ciências, etc. Probabilidade está relacionado com pagamento de seguro, com problemas de genética. A meteorologia utiliza muito a probabilidade. Quer dizer, a probabilidade hoje ela é uma das áreas mais importantes e que tem conexão com quase todas as áreas do conhecimento, todas as ciências. A probabilidade ela é uma medida da chance de um evento ocorrer, tá? Então, quando eu digo qual é a probabilidade da cara? Bom, eu tenho uma cara e uma coroa. Então eu tenho uma chance em 2 de sair cara. 1 em 2, vamos imaginar isso como sendo uma fração, tá? Imagina uma fração com o denominador 100, 50%. A fração equivalente a 1 para 2 é 50 para 100. Então eu tenho 50% de chances de dar cara e 50% de chances de dar coroa.
No jogo de dados, é mais provável sair o 5 ou o 3? Vamos olhar o evento, sair um certo número numa face. Por exemplo, saiu 3, tá? Saiu 3. Quantas faces são possíveis sair na parte de cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha amostra são 6 possibilidades. O evento 3 é 1 em 6. Portanto, a probabilidade é 1 para 6. 1 em 6. 1/6. Que eu posso traduzir isso em porcentagem. Vai dar aproximadamente 16%. Essa possibilidade serve para todos os números do dado? Então, veja bem, a probabilidade de sair o 2, o 3, o 4 é a mesma. São eventos equiprováveis. Equiprovável quer dizer, tem a mesma probabilidade. Agora, você pode formular problemas mais sofisticados com um dado. Por exemplo, eu posso jogar o dado e falar assim, qual a probabilidade de dar face um número ímpar? Então, como é que nós vamos raciocinar? Quantos são os números ímpares? É o 1, o 3 e o 5. São 3 possibilidades em 6. Qual a probabilidade de dar um número par? É o 2, o 4 e o 6. Lembra que no dado não tem o 0, ok? Então, também são 3 em 6. Moral da história, a probabilidade de sair face par ou ímpar é a mesma, tá? É meio, é 50%. Agora, e qual é a probabilidade de sair um número maior do que 4? Bom, será que é indiferente? Número maior do que 4, os eventos possíveis são o 5 ou 6, ou seja, 2 possibilidades em 6. E não sair um número maior do que 4 é o 1, o 2, o 3 e o 4, ou seja, 4 em 6. Em outras palavras, 2 em 6, 1/3. 4 em 6, 2/3. A probabilidade de sair um número maior do que 4 é 1 para 3, 1/3, 33%. A probabilidade complementar de sair um número até 4 é 2 em 3, ou seja, 66%. E eu posso formular vários problemas. Quando eu estou jogando 2 dados, isso é muito comum, eu quero saber a probabilidade de sair um número ímpar. Aí o modelo fica mais sofisticado, porque o número de combinações possíveis da soma das faces, tá, vai ser bem grande. No caso de um dado, vai ser 6. 6 resultados possíveis. No caso de 2 dados, é 6 em 6. 36 resultados possíveis. Então, o cálculo fica bastante complexo. Fiquei pensando aqui, Bigode, nos projetos que a gente pode desencadear na escola a partir de uma discussão como essa. Olha, projetos são realmente contextos importantes para se trabalhar em sala de aula. Os parâmetros curriculares recomendam que a gente organize projetos interdisciplinares ao longo do ano, aproveitando eventos. Por exemplo, tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas, os alunos são bombardeados por dados de mídia através de gráficos, marcas, recordes, tá? Então tudo isso daí pode contribuir para que o professor proponha pesquisa de opinião sobre preferência de esporte. Essa é a questão. Nós já sabemos, existem pesquisas, existem experiências de sucesso que os alunos se envolvem mais, com mais prazer, com mais garra, tá? E se entregam mais a atividades que não lhes sejam estranhas, que sejam interessantes, instigantes. Eles consigam relacionar. Que digam alguma coisa a eles, né? Que falem com eles, né? Isso é o que a gente chama uma atividade que faz sentido. É o que a gente está chamando de atividade significativa. Tá? Então, dentro da nossa proposta, da nossa visão, toda atividade matemática tem que ser significativa. Quer seja pelas suas aplicações, quer seja pelo seu caráter lúdico, pelo seu caráter estético, pelo potencial de desafio de provocar o estabelecimento de relações e raciocínio. O importante, então, é que eles sempre consigam fazer relações com as coisas e que o que é significativo não necessariamente é aquilo que eles já sabem, né, Bigode? Olha, o que lhe é significativo é principalmente aquilo que diz alguma coisa, que não é estranho. Ok? É claro que quando eles sabem algo, se aquilo remete eles a dar um salto, a produzir uma informação um pouquinho nova, mais sofisticada, isso também dá um certo prazer a eles. Tá? O que nós não podemos é sair por aí falando matematiquês deslocado de nada da vida deles ou da atividade do pensamento, do desejo e etc. E esporte é realmente um contexto muito rico. Eu tenho dificuldades, viu, Luciano, de encontrar conteúdos do currículo que eu não possa provocar a partir
de um contexto de esporte. Quer seja fração, dá uma olhada nessa arquibancada aqui, ela é toda dividida em setores, né? Eu sei que cabem aproximadamente 30 mil espectadores nesse estádio. Se você fizer uma estimativa, eu tenho aqui 15 setores, então eu vou trabalhar a ideia da fração como operador e sou capaz de calcular quantas pessoas estão assistindo naquele setor. Hoje vimos aplicações matemáticas que têm relação com o futebol. E você pode explorar muita matemática nas brincadeiras e esportes que seus alunos jogam na escola. Aproveite para achar sua própria maneira de explorar matemática em toda parte.